Olá, gente, mais uma vez, boa tarde. Sejam todas bem-vindas. Estamos aqui na tarde de hoje para conversar, para trocarmos sobre a literatura infanto-juvenil no processo de ensino da leitura para alunos de 1º ao 5º ano. Então, durante a minha exposição, vocês podem fazer comentários ou também podem falar sobre alguma prática exitosa que tenha a ver com o que nós estamos explanando no momento, tá certo? Eu quero que vocês dialoguem comigo, que aqui nós estamos para dialogar, conversar. Vamos aprender juntas, tá certo? Aqui o nosso roteiro para a tarde de hoje, a apresentação da professora, leitura acolhedora, sondagem de leitores, no caso leitoras, né, que somos majoritariamente mulheres aqui presentes, alguns conceitos, né, de literatura e literatura infanto-juvenil, repertório literário do professor, no caso das professoras, e o mãos à obra que nós vamos compartilhar a prática. Então, como nós vamos ter uma tarde para falar sobre literatura infantil, é claro que também nós vamos ler muito durante essa tarde. Então, vai ser uma tarde de leituras, de trocas, de boas conversas, assim espero. Então, quem sou eu? Eu sou a professora Rosiane Serrão dos Santos, sou mãe, apaixonada por livros e por literatura, e também por outras artes. Já tive experiência na área do teatro, já ganhei prêmio estando nos palcos, a Globo me perdeu, infelizmente. Sou formada em letras pela UFPA, também sou especialista em língua e literatura na escola, também pela UFPA, especialista em um livro para a infância, processos de criação, circulação e mediação contemporâneos pela Casa Tombada, FACOM. Pesquiso literatura para as infâncias, não coloquei no plural aí, mas gosto de pluralizar, porque não existe só uma infância, são várias infâncias, né? Mediadora de leitura do Clube de Livros Infantis Ataba, de 2022 a 2023. Também sou jurada do prêmio Os 30 Melhores Livros do Ano, da revista Crescer, desde 2021. Já fui professora da Educação Básica, Ensino Fundamental 1, trabalhei com a EJA, trabalhei com o Fundamental 2 de Ensino Superior. Atualmente, eu sou aluna do Programa de Pós-Graduação em Letras, da UFOPA. Pesquiso na área de literatura, lógico, né? Sou apaixonada por literatura, e a minha pesquisa é na área de literatura infantil de autoria indígena. E também sou livreira, eu vendo livros, especialmente literatura infantil e juvenil, e administro o projeto de Bubuia na Leitura, que hoje, dia 14 de janeiro, está completando 7 anos. Então, por meio desse projeto da internet, eu conheci muitas pessoas, aprendi e aprendo muito constantemente, tenho contato com autores, com ilustradores, com editores, participo da cadeia de produção e distribuição do livro infantil, e é uma coisa assim que eu sou apaixonada mesmo, eu fico imersa nesse mundo. E hoje, né, para nós começarmos a nossa tarde falando de literatura, óbvio que vamos começar com uma leitura acolhedora. E eu escolhi um texto de uma autora, que é esta fofíssima que está aqui, que é a Lígia Bojunga, que é uma das nossas autoras de literatura infantil mais famosas, e ela já ganhou o prêmio, que é considerado o Prêmio Nobel de Literatura Infantil Mundial, que é o Hans Christian Andersen. E eu escolhi um texto dela que, toda vez que eu leio, eu lembro da minha infância e
E eu acho que ele toca em você, caso você ainda não seja um leitor, uma leitora assídua, uma leitora apaixonada. E esse texto foi escrito quando ela ganhou o prêmio, que ela precisava fazer, né, um pronunciamento para o IB, né, que é o International Book, a instituição, né, que premia internacionalmente os autores. Ela, Ana Maria Machado e o Roger Mello já ganharam esse prêmio. Então, para vocês terem ideia de como a nossa literatura infantil nacional, ela é super gabaritada e premiada. O texto que eu escolhi está aqui nesse livro, Um Encontro, e o nome do texto é Livro A Troca. Para mim, livro é vida. Desde que eu era muito pequena, os livros me deram casa e comida. Foi assim. Eu brincava de construtora, livro era tijolo. Em pé fazia parede, deitado fazia degrau de escada. Inclinado, encostava no outro e fazia telhado. E quando a casinha ficava pronta, eu me espremia lá dentro para brincar de morar em livro. De casa em casa, eu fui descobrindo o mundo, de tanto olhar para as paredes. Primeiro olhando os desenhos, depois decifrando as palavras. Fui crescendo e derrubei telhados com a cabeça, mas fui pegando intimidade com as palavras. E quanto mais íntimas a gente ficava, menos eu ia me lembrando de consertar o telhado ou de construir novas casas. Só por causa de uma razão. O livro agora alimentava a minha imaginação. Todo dia, a minha imaginação comia, comia e comia. E de barriga assim, toda cheia, me levava para morar no mundo inteiro. Iglu, cabana, palácio, arranha-céu. Era só escolher e pronto, o livro me dava. Foi assim que, devagarinho, me habituei com essa troca tão gostosa, que no meu jeito de ver as coisas é a troca da própria vida. Quanto mais eu buscava no livro, mais ele me dava. Mas como a gente tem mania de sempre querer mais, eu cismei um dia de alargar a troca. Comecei a fabricar tijolo, para em algum lugar uma criança juntar com outros e levantar a casa onde ela vai morar. Lígia Bojunga. Aqui ela fala, né, da infância, que foi regada a muitas leituras, a muitos livros, e naquele momento ela construía a casa que ela ia morar com aqueles livros que a rodeavam. Só que chega um momento em que ela não queria mais só morar dentro dos livros, ela queria construir os tijolos. Queria também ser uma escritora de livros. Tanto é que se tornou uma das maiores escritoras, né, de literatura infantil nacional. E agora eu pergunto para vocês. Vocês se consideram leitoras de literatura? Qual foi o último livro literário que vocês leram? E aí? Vocês se consideram leitoras de livros literários, não só dos materiais que vocês estão preparando as aulas todos os dias, de livro didático, mas tirar aquele tempo para você também criar essa casa imaginária para vocês habitarem. Vocês têm curtido esses momentos de leitura literária, sim ou não? Mais leituras técnicas, né, do dia a dia para preparar as aulas, né? Então, eu, como professora que já trabalhei na educação básica, eu sei o quanto é difícil a gente criar um repertório literário para trabalhar com as crianças em sala de aula. Por quê? Porque a rotina de professoras do nosso dia a dia toma muito tempo. Eu sei disso. É diário para preencher, é roteiro das aulas, planos de aulas, são relatórios,
pesquisa material para fazer atividade para as crianças, são projetos e mais projetos, um atrás do outro na escola, completar a carga horária, completar a lista de conteúdos que tem que ser cumpridas também, e pouco falta tempo mesmo para essa leitura literária, para vocês criarem um repertório de literatura para poder levar isso para a sala de aula. Eu sei que é complicado, que é difícil. E vocês lembram, alguém lembra do último livro literário que leu? Para compartilhar com as colegas. A senhora lembra qual o livro, o último livro que a senhora leu? Boa tarde, colegas. Realmente, para nós, professores, praticarmos a leitura é um grande desafio. Eu sempre estou buscando, né, tirar um tempinho que nós não temos mesmo. E agora nós temos também o diário eletrônico, que temos que preencher ali. A corrida mas o desafio continua. O último livro que eu li agora, talvez vocês não conhecem, é o livro da Vó da Pomba, falando sobre Alzheimer e também sobre... É o Augusto Cury, eu gosto muito dos livros dele, foi o último livro que eu li. Mas o tempo é limitado, realmente é complicado para fazer essa prática. Mais alguém quer compartilhar sobre a última leitura que fez? Então, vamos continuar. Então, depois dessa tarde, vocês vão ter muitos livros para dizer. O último livro que eu li foi esse, que eu li lá com a professora Rose, no sindicato. Então, nós vamos partir do começo. O que vem a ser literatura? A maioria aqui é da pedagogia? Quem é da pedagogia, levanta a mão. Tem alguém da área de letras? 2 colegas da área de letras. 3 que chegam. Olha, Socorro, bem-vinda, gatona. Minha colega de trabalho, ex-colega de trabalho, lá atrás. A gente não fala os anos, né, Socorro, para não... Então, na nossa área de letras, quando a gente começa a estudar teoria literária, lá no começo, vê alguns conceitos do que vem a ser essa arte, como eu bem falei agora, a literatura, acima de tudo, vai ser arte. E muitos autores falam que ela vai ser a arte da palavra escrita. Então, literatura, acima de tudo, vem ser arte. Arte da palavra escrita. E aqui eu peguei uma fala da professora Marisa Lajolo, que é uma das professoras que mais tem trabalhos nessa área de leitura e também de ensino de literatura. Ela nos diz o seguinte, que o mundo da linguagem é como uma pele que nos reveste. A morada que habitamos, pela qual lhe atribuímos sentidos, nos expressamos e nos colocamos nele. É neste mundo que existe a literatura. É neste mundo de palavras e de silêncios, de morte e de renascimento, que a literatura constrói seu sentido mais humano. Então, vocês vejam aí que a literatura ela vai falar sobre tudo. Sobre morte, sobre renascimento, sobre palavras e sobre silêncios. Algum de vocês já deve ter a experiência de ter se deparado com uma leitura que você lê aquele livro, te dá um aconchego, aí você respira assim, aí só vem aquele silêncio. Você não sabe colocar em palavras o que aquela leitura suscitou em você. Você só soube que você sentiu. Então, a literatura é isso. É essa pele que nos reveste, é essa arte que vai tocar no mais profundo íntimo de cada um. É uma arte que ela nos vai causar revolta, porque tem textos que, em muitas localidades, chegam a ser censurados, porque tem pessoas que compreendem que sobre aquilo não deve ser falado, que livro não é um objeto que seja para trazer assuntos sobre qualquer coisa que esteja causando dano social. Tem muitas pessoas que acham que é isso, que o livro é para trazer apenas coisas boas, coisas bonitas, coisas poéticas, mas, na verdade, não.
a arte ela vai ter essa licença poética para falar de tudo e qualquer coisa, e também com crianças, não só com adultos, mas também com crianças, que também ainda há aquele pensamento, que principalmente para a gente que trabalha com criança, a questão da faixa etária, né? Ah, mas esse livro é para qual idade? Depende. Mas depende só da idade cronológica da criança mesmo? Um livro ser indicado para de 1 a 5 anos? Quer dizer que se eu pegar um livro que a classificação indicativa para crianças de 1 a 5 anos, quer dizer que uma criança de 10 anos não pode ter acesso a ele? Será que, se um livro é indicado para crianças de 9 e 10 anos, será que com uma boa mediação, e se essa criança menor tiver já um repertório amplo de leitura, ela também não vai poder lê-lo? Então, são muitas coisas minuciosas, e até nessa questão conceitual, há alguns problemas, né, nessa questão do que é literatura e o que não é. E a professora Marisa Lajolo continua nos dizendo o seguinte, que a literatura vem ser essa ferramenta. Literatura não se faz com boas intenções, não tem compromissos com modismos, não é para dar lições de vida, e muito menos para reforçar conteúdos escolares, como com certeza muitas de nós já fizemos em sala de aula. Eu já fiz. Utilizei literatura como pretexto para ensinar alguma coisa em sala de aula. Literatura, acima de tudo, é linguagem. Então, quando ela nos diz aqui que literatura não se faz com boas intenções, pode soar meio radical. Mas quando o artista pega, né, a sua ferramenta de trabalho, o computador, ou a caneta, ou o lápis, seja sob encomenda ou não, ele vai exprimir sobre determinado assunto, determinado tema, como é que aquilo lhe toca. E, às vezes, nós, como leitoras, podemos concordar ou não com o que está no livro. Ah, não é só porque está no livro que eu tenho que concordar com aquilo. Mas eu tenho que entender que aquilo, acima de tudo, é arte. E a gente também não pode cair na questão de censurar determinados livros. Porque quando a gente está selecionando, a gente está fazendo um recorte. Quando a gente está selecionando, a gente também está fazendo um papel de censor. A gente está censurando. Eu não vou levar esse porque fala disso. Esse aqui. Então, às vezes, como a escritora Marina Colasanti disse uma vez numa entrevista, sobre que assuntos devemos abordar com crianças na literatura. Aí ela falou o seguinte, que não há nenhum assunto que não possa ser abordado com crianças. Então, o problema de levar determinado livro com temas que os teóricos falam de temas difíceis, temas fraturantes, o problema está com nós, adultos. É ou não é? Muitas vezes a gente não sabe lidar com um livro que fala sobre questão do abuso, questão da violência, a questão do divórcio, que tem em muitos livros literários para criança. Então, esses temas difíceis são difíceis para nós. Às vezes a criança lê e ela nem percebe o que nós estamos enxergando, né? Às vezes, até com um olhar, digamos assim, maldoso, está no nosso olhar. Então, para isso, a gente vai ver mais à frente que, quando for levar uma leitura para a sala de aula, é preciso também o planejamento antecipado, né? É preciso você conhecer aquele livro, você fazer todo um esquema, como se fosse um plano de aula normal, do dia a dia de vocês. Até aqui tudo bem?
São 7 histórias, né, para enganar a morte. O Ricardo Azevedo é um escritor que eu admiro muito, eu gosto bastante dele, porque ele traz temáticas assim bem difíceis, não é? Por exemplo, falar sobre a morte com as crianças é um tema que é difícil para a gente, né? E aí a gente fica fazendo um monte de rodeio, um monte de coisa, e às vezes as crianças, elas gerenciam isso de uma forma muito especial, realmente. É só a gente observar nos velórios como se comportam as crianças, não é? E elas viverem o luto é importante também. Então, esse livro dele, eu sempre trago comigo, eu sempre conto, não é? Para os adultos conhecerem. Como que a gente pode falar sobre esse assunto que não tem como a gente escapar? Todo mundo vai ter que tratar um dia dele, não é? Só que ele traz com uma leveza assim muito bacana. Acho que você conhece bem esse livro. E eu tenho um testemunho sobre essas questões do luto. Eu adoro os temas difíceis na literatura. Eu não sei porque eu não pendi para esse lado na minha pesquisa, porque eu também sou apaixonada por literatura indígena. Mas, no tempo da pandemia, não só. Antes eu já tinha muito no meu acervo esses livros para crianças que trazem esse tema do luto, da morte, da perda. E a gente tem que entender que o luto ele ocorre não só na esfera da perda física, né, da morte de um ente querido. O luto ele vai ocorrer quando a família se muda de um estado para outro, quando você é demitida do emprego, quando você finaliza o ensino médio no 3º ano, e aí os jovens ficam com aquela coisa, poxa, e agora? Não tem mais aquela rotina. Aquilo é luto também. Quando a gente fala em luto, a gente pensa logo em morte, né? Mas há todas essas esferas para se falar do luto, da perda, do animal de estimação, do ente querido. Você não tem mais a rotina que você tinha. Então, são livros que mexem muito comigo. Eu tenho muitos no meu acervo sobre esse tema. Então, continuando aqui. E a Lajolo ainda continua em mais o parágrafo, neste livro aqui, que depois eu mostro para vocês, para que vocês possam procurar depois, se tiverem interesse. Ela diz assim: na leitura de literatura, o leitor passa a viver um mundo que só existe na linguagem, mas que deve se sustentar como se sustenta o mundo real. Construir um como se, como quem constrói uma ponte entre duas margens, e ter um misto de paciência e de irresponsabilidade que as crianças têm quando brincam, para localizá-lo e povoá-lo e habitá-lo até as últimas consequências. A gente fala que, num contato com a literatura infantil, esse contato em que a mediação da leitura, em que o leitor vai pegar o livro e vai lê-lo, é um ambiente mais seguro para ele vivenciar determinadas situações. Essas situações da perda, as situações de um monstro que está perseguindo uma criança, a situação dos contos de fada, dos contos maravilhosos. Então, na literatura, ela vai ser esse ambiente seguro para que a criança possa vivenciar as mais diversas situações. Tá certo? E agora a gente vai para um negócio que é um grande problema, definir o que é literatura infanto-juvenil. Até porque esse nome grandão que já está aí, né? Tem teóricos que dividem literatura infantil. Agora tem o pessoal também que define literatura juvenil, que é a corrente que eu mais sigo. Eu separo o infantil do juvenil. E tem esse, que fica esse nome grandão aí, infanto-juvenil, que é uma questão mercadológica. A gente precisa falar na questão de mercado ao se falar de literatura infantil, de literatura juvenil, porque essas nomenclaturas são para tentar definir uma possível faixa etária de leitor, mas que nem sempre, na realidade, vai corresponder, como eu falei no início para vocês. Vai depender do repertório de leitura da criança, tá certo?
Então, aqui eu peguei um conceito da professora Lígia Cademartori, é um livro bem pequenininho, que ela fala sobre o que é literatura infantil. No título já está, o que é literatura infantil. Eu coloquei aí o infanto-juvenil, porque a gente vai abordar esse meio termo aí dessa faixa etária, tá certo? Ela vai nos dizer que ela se caracteriza pela forma de endereçamento dos textos ao leitor. Então, vai ser um livro escrito para crianças, né? O endereçamento desse livro já tem um público certo, que é o infantil. A idade deles, em suas diferentes faixas etárias, é levada em conta. Como eu falei para vocês, por uma questão de mercado, tá certo? Os elementos que compõem uma obra do gênero devem estar de acordo com a competência de leitura que o leitor previsto já alcançou. Assim, o autor escolhe uma forma de comunicação que prevê a faixa etária do possível leitor, atendendo seus interesses e respeitando suas potencialidades. Então, vocês vão se deparar com livros de literatura para as infâncias, livros que vêm em uma página só com uma frase e uma ilustração enorme. Vão ter livros que vão vir com textos em parágrafos em cada frase, em cada página, e com uma ilustração mediana. Vão ter livros em que não vai ter texto escrito e vão ter apenas as imagens, que são os livros-imagens, que nós vamos observar, que nós vamos vê-los. Alguns teóricos da linha da semiótica que defendem essa questão da leitura de imagens, né? E há os outros que dizem que nós não lemos imagens, que nós apenas vemos, observamos. Mas são duas linhas distintas, tá certo? Então, conforme a faixa etária, conforme a idade que o mercado aponta aquela leitura, ele vai ter ou mais texto ou menos texto. Um exemplo aqui, que eu separei aqui na estante que eu trouxe, possíveis livros para primeiro ano, tá certo? Segundo ano, mas também que podem ser usados nas duas séries, tá certo? Vou mostrar, depois também vocês vão ter um tempo para vir aqui para vê-los, tá? Aqui terceiro ano e quarto, e aqui o quinto ano, que são de textos mais densos, mais longos, tá certo? Pegando aqui esse, que eu separei para primeiro ano, é da escritora e ilustradora Aline Abreu. Vocês já ouviram falar da Aline Abreu? É o Tá Chegando, é da Companhia das Letrinhas. Ela foi minha professora na pós-graduação. Gente, eu ficava bestinha vendo esse pessoal dando aula, sabe? Eu estava realizando um sonho. E aqui nesse livro, Tá Chegando, pela capa, pelas cores, do que vocês acham que vai tratar essa história? Estação do ano, estão na natureza, o que mais? Fauna e flora. Além dos detalhes, né, que vocês estão vendo na ilustração, na capa, observe a questão também das cores. Essas cores dizem alguma coisa para vocês? Cores pastéis, cores suaves, né? E tem mais alguma coisa na forma desse livro que está nos apontando que é para crianças de tinhas, como eu costumo falar, para os leitores de tinhos. Tem algum detalhe na capa aqui? No formato dele, o que vocês observam? Na forma do livro, tem alguma coisa diferente? As bordas curvadas, né? E as cores, né, como a colega lá atrás falou, das cores mais suaves, mais pastéis. Então, aqui a gente já vê que um livro para criança
não precisa necessariamente ter aquelas cores chapadas, né? Aquela coisa toda colorida, toda, sabe, aquela poluição de cores que a gente encontra em algumas obras. Você vê aqui um cuidado, uma delicadeza com a escolha da paleta de cores, né, o formato e até o tamanho, ó. Você vê que é um livro muito volumoso e que vai caber nas mãos pequenininhas dos seus alunos, tá? Aí aqui nós temos a primeira folha de rosto. Tá chegando? Oba! Hoje é dia de passeio. Tinha que vir com o microfone igual da Madonna, ainda não encontrei. Mamãe adora ver as flores pelo caminho, mas Lulu, Nino e Mira só querem saber de uma coisa. Tá chegando? E no texto, gente, até agora, o que vocês percebem que ocorre? No texto que eu estou lendo para vocês, desde a capa, o que está ocorrendo nessa história? Não, no aspecto formal do texto, o que está ocorrendo? Um diálogo, pode ser, mas é outra coisa. Deixa eu ler a próxima dupla para vocês. Tio Lula precisa pensar um pouquinho. Esquerda ou direita? O que você acha, Tini? Tá chegando? Aqui é uma dupla de minhocas que está indo no túnel na terra. Vamos prestar atenção aí. Vovó Lara e Lino adoram música. O que vamos cantar agora, meus queridos? Tá chegando au, 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 au. São cachorrinhos. Tá chegando au, 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 au. Já perceberam o que está ocorrendo na história desde a capa? Hã? Ainda não? Vamos para mais uma dupla. Papai avisa. Agora vamos galopar, Tatá. Preparada? 1, 2, 3 e... Tá chegando? Ainda não perceberam o que está ocorrendo desde a capa? É um passeio, eles estão indo para um lugar, mas tem uma palavrinha aqui. Explorando a natureza. Vou ler mais uma dupla para vocês perceberem. Tá chegando, tá chegando, tá chegando. Tá chegando, olha, as 4 famílias nos cantinhos. Tá chegando, tá chegando, tá chegando. Já acabou, né? Mamãe, tá perto. É típico dessa idade, né? De crianças, acho que todas as crianças, né? Mas as de primeiro ano, as crianças pequenininhas, né? Elas ficam muito ansiosas quando vai acontecer alguma coisa e elas ficam, já está na hora, já vamos, está chegando, está chegando, está chegando. Então, desde o começo e durante toda a história, ocorre uma repetição. É essa palavra que eu estava... Isso. Então, esses livros que trazem narrativas, que trazem elementos com repetição, fazem muito sucesso com essa faixa etária das crianças de primeiro ano, tá certo? Aí elas continuam no passeio. Falta muito, tio. Aqui a gente já observa, além do adulto, né, levando a criança para o passeio, a gente observa que a diversidade familiar. Não é o pai, não é só o pai, nem só a mãe que estão levando a criança para o passeio. Aqui é o tio. Então, são muitos aspectos a serem explorados. Vovó, anda. Vovó, ainda vai demorar? Estou cansada.
E nada de chegarem nesse local do passeio as diversas famílias. Papai, será que todo mundo já chegou? Ei, pessoal, olha a gente aqui. Chegamos, até que enfim, viva! Amigos, finalmente! Era uma turma que estava com encontro marcado no parque. Passar o dia no parque é bom demais. A brincadeira continua até o sol se despedir. E antes do tchau... Aqui a gente está lendo rápido, mas isso na mãozinha da criança, ela vai observando todos os detalhes. E a gente tem que ter na cabeça uma coisa, que o tempo de leitura do livro de literatura infantil, ele é diferente. Você não vai pegar um livro com ilustrações ou um livro ilustrado, que são coisas diferentes, e você vai folhear rápido. Não. Porque as ilustrações também trazem informações importantes. Às vezes elas complementam a história, elas não só vão estar com um texto chapado na ilustração. Não, às vezes elas vão trazer informações extras além do texto escrito, tá certo? Então, o tempo de leitura desse livro vai ser um tempo diferente também. Só mais uma voltinha, papai. Aí o pai, olha o semblante do pai, morto de cansado. Ele está chegando. Quem está agora querendo que acabe é o pai, que ele está super cansado. Carregando as criancinhas tudo no lombo dele. Aí o encontro termina. Aí cada um vai para sua respectiva casa. E aí a história termina. Então, aqui nós temos um primeiro livro, que vocês vão dizer, qual foi o último livro que você leu? Foi o Tá Chegando, da linha Abreu, da Companhia das Letrinhas, tá certo? Eita, sumiu ali. Deixa eu mexer aqui. Voltou. Opa. Acho que isso aqui eu já falei. Continuando. Alguma questão até agora, gente? Aí a professora Lígia continua nos dizendo que as obras infantis que respeitam seu público são aquelas cujos textos têm potencial para permitir ao leitor infantil possibilidade ampla de atribuição de sentidos àquilo que lê. É aquela questão da gente nunca... achar que a criança não vai dar conta de um livro porque ele tem palavras difíceis, porque ele tem muito texto escrito, isso é muito avançado, ela não vai entender. Então, a gente nunca deve subestimar o entendimento do leitor, tá certo? A literatura infantil digna do nome estimula a criança a viver uma aventura com a linguagem. Olha como ela fala, a literatura infantil digna do nome. Ela vai possibilitar a criança viver essa aventura e seus efeitos, em lugar de deixá-la cerceada pelas intenções do autor, em livros usados como transporte de intenções diversas. Entre elas, o que se passou a chamar de politicamente correto, a nova face do interesse pedagógico que quer se sobrepor ao literário. São aqueles livros... muitas vezes feitos sobre encomenda com os temas da moda, né? Um dia desses, uma seguidora, é até parente do meu marido, que ela tem uma filhinha pequena que estava na idade de desfraude. Aí ela, Rose, tu pode me indicar um livro para eu ler com a minha filha, porque eu estou com dificuldade no desfraude com ela. Um livro que traz essa temática do desfraude e outras dessas temáticas prontas, a gente não pode considerar como literário. São livros utilitários, que eles vão trazer alguma temática para ensinar algo. E a verdadeira literatura, ela não vem para ensinar alguma coisa, para te dar lição de moral, para você ministrar um conteúdo. Eu falei para ela, dei algumas indicações, eu falei assim,
Mas eu não investiria nesse tipo de livro, porque é uma fase que logo vai passar. E o livro ele vai ficar, sabe aquelas... É igual aqueles memes. Vocês acompanham memes na internet? Então, tem memes que, se você não entende o contexto, logo eles caem em desuso, porque só serve para aquele momento. Igual as charges também, né, de políticos. Depende do momento. O contexto vai influenciar se aquilo vai perpetuar ou não. É como um livro de desfraude. Um livro sobre boa alimentação, que é uma coisa que nos acompanha a vida toda, mas um livro para ensinar a criança a comer bem, não é um livro literário. Ele vai ter ilustrações, mas ele não vai poder ser considerado um livro artístico, porque ele vai trazer uma temática pronta, né, para ensinar alguma coisa. Aqui, sobre o repertório de vocês, aqui uma outra problemática, né, do repertório literário do professor. Então, como eu falei no começo, para a gente falar sobre levar a literatura para a sala de aula, a gente tem que formar o nosso repertório literário, que vocês falaram que é bem difícil por conta da rotina, né, da sala de aula. E agora eu pergunto para vocês, com o que nós falamos até aqui, com os contatos de acervos que vocês possam ou não ter nas escolas, o que vocês consideram um livro literário? Ou o que não é um livro literário, ou vocês não se sentem preparadas para apontar o que seria um, o que seria outro? Não fiquem acanhadas, aqui a gente está para aprender juntas, tá certo? Não fiquem... Você já nos deu algumas dicas sobre o que é um livro literário e o que não é. Todo livro que traz uma utilidade, a gente já pode dizer que ele não é literário, né? Uma vez que ele serve só para aquela função, para aquela utilidade, por assim dizer, que foi o exemplo que você trouxe do livro de desfraude. Então, poderíamos considerar um livro literário aquele em que ele possa trazer à tona as nossas emoções, né? As tristezas, as alegrias, tudo isso, as mazelas do mundo, né? Então, tudo isso daí eu poderia considerar um livro literário. Como eu trabalho também na questão do mercado do livro infantil, tem uma explosão de livros que estão sendo lançados, né, todos os dias, todos os meses. E existem aqueles livros que têm um design que são super chamativos, né? Tem livro em formato de carrossel, tem livro que abre diferente, que ele fica todo sanfonado. Eu não trouxe nem... Ah, tem um aqui dentro, vou já mostrar para vocês. Tem livros que vão ter formatos diferentes, mas não é porque o livro ele vai ter um formato diferente, um papel legal, a capa dura, que ele pode ser considerado, às vezes, um bom livro. Que, às vezes, essas coisas do design diferente é só um atrativo, né? Só para, digamos assim, como uma colega minha defendeu na dissertação de mestrado dela, são, algumas vezes, algumas armadilhas para o leitor, porque aquele formato é só mesmo para chamar atenção, não tem uma coisa, não tem um porquê do livro ser naquele formato, diferente dos que tem um projeto editorial que é todo amarradinho. Tem um livro do Tino Freitas, que tem lá na biblioteca da UFOPA, do Lelite. Você já conhece a biblioteca do Lelite, na UFOPA? Você é do PPGE, né? Então, lá é uma biblioteca especializada em literatura infantil e juvenil. Então, muitas pessoas não conhecem essa biblioteca. Então, para alguns de vocês que, porventura, possam não ter um acervo na escola de vocês,
a Biblioteca do Lelite é uma ótima dica para vocês ampliarem o repertório de leitura. Irem lá, vasculhar, pedir a ajuda dos bolsistas que estão lá, para ajudar nessa questão do repertório de vocês. Sobre livros bons ou não. Eu recebo muitos livros. E aí tem aqueles que não são legais, que a gente guarda para os momentos de formação. E aqui eu trouxe alguns para vocês. Vou começar por esse aqui, ó, que ele é... Você vendo assim, ele é super bonitão, né? Olha, capa dura, tem lombada é essa parte aqui, tá? Tem até uma ilustração bacana, né? Bonita. Alguém sabe me dizer, só olhando pela capa, qual seria o problema desse livro ou não tem problema algum, vocês acham? Hã? Por quê? Se for para uma criança muito pequena, ele é pesado, pode machucar. Poderia ser, né? Mas aqui nós observamos que é um livro que a gente chama que são livros licenciados, que são livros de personagens de filmes. E que são muito bonitos, tem uma qualidade muito boa. Olha, ele tem até guarda aqui. O que é guarda? São essas 2 páginas que tem nos livros de capa dura. E esse aqui, olha, tem uma guarda muito bonita até, né? Só que se você for observar, ele é um livro que traz algumas informações, né? Um livro informativo, logo ele não vai ser literário. E ele vai reproduzir em história em quadrinhos a história do filme da Dory. Quem assistiu Procurando Nemo? Todo mundo conhece, né? Então, quando a gente vai em algumas feiras literárias, todos vocês já tiveram oportunidade de ir a alguma feira literária, quando tinha aqui em Santarém, ou fora? Sim, né? Então, existem aquelas bancas, aqui a gente não vê muito no shopping, mas lá em Macapá, onde eu morei, tinham algumas partes no shopping que tinha as vendas de livros, aqueles livros de R$10, de R$1. Há alguma coisa errada em eu dispor desse livro para a criança? Não, não há. O problema é você ofertar só esse tipo de livro para a sua criança. Então, você tem que observar muitos aspectos para levar um livro de qualidade para o seu aluno, tá certo? Nenhum problema, tanto é que meu filho foi na livraria, escolheu esse aqui. Eu torci o nariz, né? Mas ele queria, não ia dizer não, né? A história do filme em quadrinhos. É legal, como eu falei, é bonito, olha, papel cochê. Então, a gente observa que, na questão de material, ele é bem trabalhado, bem feito. Aí ele traz, ó, a história do filme em quadrinhos. É um livro bom, como eu falei, mas não é literário, e o problema está em você ofertar apenas isso para a sua criança, tá certo? Vocês podem ir passando aí de mão em mão para vocês observarem, tá? Esse aqui, ó, A Menina que Muda de Cor. É um livro que vai falar sobre sentimentos. A menina muda de cor conforme os sentimentos. Mas a gente observa aqui que, apesar de esteticamente ele ser um livro muito bem feito, bonitinho, mas aqui nessa capa vocês conseguem observar algum aspecto que, poxa, eu não vou levar esse livro para minhas crianças. Às vezes o livro tem até um texto bom, mas o que vai deixar ele um pouco atrativo são as ilustrações, que é o caso desse aqui. Você observa que parece que é uma ilustração meio computadorizada, sem um teor artístico. Se a gente comparar com aquele da linha Abreu, que a gente acabou de ler, comparando os dois, você percebe a diferença entre eles, artisticamente falando? Conseguem perceber? Vão passando aí também esse. Aqui, eu não quero deixar para vocês a ideia de que o livro bom é só o livro que é capa dura, que é de uma editora importante. Não, não é isso.
Esse livro aqui, o formato dele, que a gente chama de livro canoa, são esses grampeados. Tem agora, na Companhia das Letrinhas, uma coleção que é chamada Coleção Canoa, que tem livros muito bons, e eles são no valor de R$10, na Companhia das Letrinhas, que é uma das maiores do Brasil. Esse aqui eu guardei porque ele já traz um problema bem no título dele. O índiozinho que se apagava. Ele tem até um projeto gráfico bem bonito, olha, tem grafismos na capa. Mas daqui, qual é o problema já no título desse livro? Vocês conseguem perceber? A palavra índiozinho, né? Que é um termo que nós não devemos mais usar, não é certo? Isso, né? O índiozinho que se apagava. Com certeza o escritor, eu quando recebo livros, quando eu tinha mais tempo, eu fazia as resenhas e colocava na minha página. Agora eu não tenho mais muito tempo, mas tem muitas dicas de livro lá, para vocês acessarem. E assim, quando chegava livros desse tipo, porque tem colegas que recebem um livro, aí detonam o livro. Assim, eu não acho legal. Assim, não é a minha conduta receber um livro que eu não gosto e falar mal dele na internet. A gente guarda para esses momentos de formação, para os professores perceberem o que é qualidade e o que não é na literatura, tá? Ele tem até uma ilustração legal e tal, mas pelo título, eu, Rosiane Serrão, não levaria para os meus alunos, porque a gente já está numa fase em que não devemos, né, usar esses termos pejorativos, né? A palavra índio é considerada pejorativo, né, pelos indígenas. Vão passando aí para vocês conhecerem, tá certo? Já sumiu de novo aqui, deixa eu voltar. Até aqui tudo entendível, gente? Então, aqui, vocês já perceberam, né? Basicamente, o que seria um bom livro ou não, né? O que é um livro literário e o que não é. É uma coisa que a gente não aprende de uma hora para outra, só mesmo visitando acervo, lendo... Diga. Somente o nome aqui indiozinho, né? Que você achou que é real, né? Devido à nomenclatura, né? Esse seria um problema, né? Que o restante, assim, o tamanho, a leveza está dentro, né? E o projeto gráfico dele é muito bonito até. Essa questão dos grafismos, da própria ilustração. Mas o termo... Oi? Não foi feliz no título, né? E o editor não prestou atenção, porque um bom editor não deixaria passar, com certeza. Seleção de bons livros... Quais são os obstáculos, gente, para isso? Para vocês terem acesso a bons acervos. Quais obstáculos vocês enfrentam no dia a dia? Quem tem biblioteca na escola? Levanta a mão. Meu pai amado, não tem biblioteca na escola? A Afroteca. A Afroteca está bombando, né? Tem biblioteca na sua escola? Fica mais fechado. Isso é um problema, né? A questão dos acervos trancados, encaixotados, é uma problemática grande. Mas, seja que nem a professora Rose, sejam transgressoras, peguem a chave, peçam permissão e vão dar uma olhadinha nesse acervo para ampliar o repertório de vocês, que é importante. Diga, querida. As caixas itinerantes, fica circulando nas salas de aula. Não fica o acervo livre, você temporariamente o acervo circula. Menos mal, né? E você, analisando agora, os acervos dessas caixinhas são livros bons, com boa qualidade literária, pelo que você viu até agora? Uma coisa que, quando eu estava atuante em sala de aula, até pela questão salarial, não dava para investir em acervo. Eu não sei se vocês vivem essa problemática. Que há momentos em que a gente fica tão focado na nossa lida do dia a dia, que a gente esquece da nossa formação, dessa formação leitora, da formação literária. É claro que a gente tem acesso, com certeza, a algumas obras de cunho técnico, né? Mas fica desapercebido. E eu, como sou apaixonada por livros,
o pouco acervo que eu tinha era quando eu estava na sala de aula, que chegavam os representantes e eles davam aqueles livros de amostra, para ver se a escola adotava ou não. Isso na realidade de escola particular, né, que eu atuei. Na pública chega através dos projetos por meio das leis, né, das políticas afirmativas, das políticas de leitura que estão um pouco paradas, né? E um problema dessa questão do acervo nas escolas, além de não ter a biblioteca, de não ter o bibliotecário, que por lei até o ano passado já era para ter, né, cada escola. Sabe que na lei é tudo bonito, né, na realidade é diferente. Então, até o ano passado era para se cumprir essa lei, que era para ter cada escola sua biblioteca e um bibliotecário. Mas a gente sabe que não é a realidade. E eu comecei a formar o meu acervo com essas doações desses representantes. E aqui em Santarém a gente não... Teve um tempo que no Shopping Paraíso tinha uma livraria, não sei se vocês lembram. Tinha uma livraria lá, até esqueci o nome, Nobel. Tinha a livraria Nobel lá. Aí fechou, aí depois abriu, tem uma lá no shopping, mas a gente vê, tem alguns livros bons lá para leitores adultos, né? Mas a gente vê que é muita coisa da moda. Também livros de personagens licenciados, né, que são esses da Disney, esses de filmes e tudo mais. E aí aqui a gente pouco tem esses eventos, esses espaços para desenvolver um comportamento leitor também. Né? Nós temos a nossa biblioteca municipal. A última vez que eu estive lá, é um bom local para se estudar, mas acho que tem uns 2 anos que eu fui lá, o acervo assim estava bem precário, bem velhinho. Não sei se há uma política de renovação de acervo, que a gente sabe que tem que fazer o livro girar, né? Quando ele está muito desgastado, tem que descartar, tem que ir para reciclagem, ou se ainda tem jeito, tem que ir para restauração. E vocês conhecem a biblioteca do SESC, aquela biblioteca que é no caminhão? Conhecem? A itinerante? O acervo do SESC é maravilhoso. Então, dia de segunda, ontem ela voltou com as atividades. Ela é bibliotecária, agora a Cleide. Então, também é uma ótima dica para quem quer ampliar esse repertório. É você fazer a sua ficha de cadastro na biblioteca do SESC, que é essa biblioteca itinerante. Aí tem a biblioteca municipal, que eu não sei no momento como está o acervo. Tem a biblioteca do Lelite, na UFOPA, que é aberta todo, e tem mas as afrotecas não emprestam, né? Não, né? Você é do Afrolic também? Do Afrolic, né? Então, lá é só mesmo na hora da visitação, né? Nas afrotecas, que é um projeto bem legal do professor Luiz Fernando. Então, os obstáculos para se ter um bom acesso ao repertório são esses. Dificuldade de locais públicos ou na escola que tenha bom livro. Eventos literários, que agora a gente nem teve ano passado aqui, né? A própria questão financeira, o livro, né, está bem caro. Eu que trabalho com vendas, se eu fosse viver só da venda de livros, coitada de mim. Porque os livros encareceram bastante, e tem a questão que pesa para nós, que moramos na região norte, que é a questão do frete. Né? Então, uma dica, se você quiser formar com as colegas, vamos formar o acervo, podem pedir em conjunto, para não pagar o frete, e faz a circulação dos livros entre vocês. É uma dica também, para vocês ampliarem o repertório literário de vocês, tá certo? Continuando. Aqui nós vamos começar a compartilhar as práticas, tá certo? Essas práticas que eu vou trazer para vocês estão aqui nesse livro, que é muito bom. Está nas referências, no final eu vou mostrar para vocês nos slides. Esse livro teórico, Ler e Brincar, Tecer e Cantar, Leitura, Escrita e Educação, da Yolanda Reis, da editora Pulo do Gato. Tudo que essa editora publica é muito bom, gente. Tem esse aqui da Maria Alice Faria,
como usar literatura infantil na sala de aula, que também bebi dessa fonte para fazer essa aula para vocês. Esse aqui é de uma coleção que é bem conhecida no meio do pessoal das letras, que é como usar jornal na sala de aula, como usar filmes na sala de aula, é uma coleção. Então, esse aqui fala sobre literatura infantil. Já? E essas modalidades que eu vou trazer para vocês agora, estão aqui nesse livro, Leitura nas Séries Iniciais, da professora Elizabeth Baldi, uma proposta para a formação de leitores de literatura. Então, é focado só para a literatura aqui esse livro. Muito bom esse livro, tá? Vocês, enquanto professores, podem fazer esse investimento que vale a pena, tá certo? Então, aqui a professora Elizabeth Baldi vai nos mostrar quais são as diferentes modalidades de leitura. Ela vai dizer o seguinte, ela divide em 4 modalidades, que é a biblioteca todos os dias. Eu coloquei entre aspas, porque a gente sabe, como vocês acabaram de nos falar, que nem todas as escolas vão ter a biblioteca. Por isso que eu coloquei entre aspas. No mundo ideal, biblioteca todos os dias vai formar leitores. Aí ela ainda coloca assim, ó, o ano todo. Que é uma coisa assim que a gente sabe que na realidade é difícil. De levar os alunos na biblioteca inexistente o ano todo. Temos um desafio aí. E aqui ela nos dá a... Deixa eu ver que horas tem. Já? Deixa eu só terminar essa parte aqui. Ela diz que essa modalidade deve ser feita com leitura diária e empréstimos acompanhados pela bibliotecária, se houver, eu coloquei entre parênteses, se houver, porque sabemos que não existe em muitas escolas, e pela professora. Gente, sempre que você for fazer uma atividade de leitura, tem que fazer a seleção antes da obra e o planejamento prévio. Teve uma vez, quando a professora Rosiane era bem jovem, estava lá na sala de aula, inexperiente, começando, aí aquele momento que tu já fez todo o teu planejamento, ainda sobra um tempo e as crianças estão... Aí tinha uma estantezinha na sala, realidade de escola particular, né? Vamos fazer o parêntese aí. Peguei um livro, não conhecia o livro, comecei a ler com a turma. Aí lá na frente tinha um obstáculo na hora da leitura. Meu Deus, como é que eu vou me sair dessa? Falta de planejamento, falta de conhecimento da obra antes de ler junto com os alunos. Então, não façam isso que a professora Rosiane fez lá na juventude dela. Na juventude que ela ainda continua jovem, mas era mais jovem naquela época. Tá certo? A segunda modalidade que ela nos traz é a leitura socializada. Nessa proposta, ela diz que essa modalidade de leitura pode ser feita mensalmente, bimestralmente ou trimestralmente, conforme o volume da obra que você vai escolher. O volume de texto, o volume de páginas. Tudo isso, mais uma vez, envolve planejamento, tá certo? Leitura pela professora aos alunos. Então, nesse momento da leitura socializada, é você, professora, você, professor, que irá fazer a leitura da obra escolhida com seus alunos. De um texto escolhido previamente, o qual deve estar no nível um pouco além dos que os alunos teriam condições de ler sozinho. Sempre buscando algo mais, não ficar com aquela ideia de subestimar a capacidade dos alunos de vocês. Tá certo? Isso, desafiá-los, essa é a palavra. Bom, recapitulando, estávamos começando nas diferentes modalidades de leitura que são propostas pela professora Elizabeth Baldi, né? Então, no mundo ideal, seria a biblioteca todos os dias, o ano todo. A segunda modalidade é a da leitura socializada, que pode ser feita mensalmente, bimestralmente ou trimestral, conforme o volume do texto, da obra escolhida, né?
Então, nessa modalidade, que é o que nós iremos focar na nossa atividade, a professora vai ler, né, previamente a obra escolhida, fazer o seu planejamento e vai fazer a leitura oralizada para os alunos em sala de aula. E sempre vendo a questão de ser uma obra que vá além dos conhecimentos dos alunos, até para eles ampliarem o repertório, tanto literário quanto de conhecimento, não subestimá-los e não achar que eles não vão dar conta de determinada leitura. E ainda nessa parte da leitura socializada, você vai ler o livro, né, as partes ou os capítulos a cada dia vão ser previamente selecionados. Alguma de vocês já fez parte de clube de leitura? Ou grupo de leitura? Nessa prática, por exemplo, vou fazer um clube de leitura para professores de ensino fundamental 1. O livro do mês será Os Pombos, da Blandina Franco e do José Carlos Lolo, que eles são um casal. Eles são casados e produzem livros infantis juntos. Então, como proposta, como ele é um livro um pouco denso, poderíamos dividir ele em 2 encontros. Então, se for um livro que for mais denso, você vai fazer todo aquele planejamento. Então, no primeiro dia que eu for ler o livro, eu vou ler da página 1 até a 5. Aí, vamos levantar debates sobre essa parte inicial do livro. No segundo encontro, vamos ler da página 5 até a 10. E também levantar debates sobre o livro. É assim que a maioria dos clubes de leitura, tanto presenciais quanto online, funcionam. Escolhem um livro do mês e tem essa divisão por páginas ou por capítulos, se for um livro de capítulos, tá certo? É muito bom participar de clubes de leitura. Por quê? Porque a gente tem acesso a leituras novas que dificilmente nós escolheríamos se a gente fosse ir numa livraria ou acessar a internet para adquirir esse livro. E a questão também do debate sobre a leitura. É muito legal porque tem coisas que um leitor enxerga num livro que você não enxergou. Ou então tem coisas que te instigaram, que tu quer falar para alguém, e aí tu não tem com quem conversar, então tu tem aquele grupo para fazer essas trocas de leitura. Então é uma dinâmica bem legal, que vocês poderiam fazer entre vocês, sendo colegas da mesma escola, porque aí ampliaria o repertório de vocês. Então, se o livro for muito denso, você vai dividir em partes ou capítulos a cada dia, previamente selecionado e organizado de modo a deixar os alunos na expectativa. Tá? Antes, durante ou depois da leitura, pode-se propor algum comentário ou discussão que mobilize os alunos para a leitura. Não é preciso uma proposta mais formal de trabalho escolar, sendo até recomendável evitá-la. Sobre essa questão da mediação, quando eu fazia parte do grupo de mediadores da TABA, vocês já ouviram falar na TABA? A TABA era um dos clubes de leitura para criança, um dos maiores do Brasil. Agora, eles estão basicamente com a formação de professores. E eles têm a formação gratuita para professores sobre leitura literária, que inclusive começa dia 20 e é online, e tem certificação. E também, caso você queira assinar, você faz o plano do professor, eles enviam um kit com livros para você trabalhar com seus alunos. Eu acho que é um bom investimento para quem quiser fazer um trabalho com boa literatura na sala de aula, seria investir no kit da TABA. Isso, uma boa curadoria. O que é uma curadoria? São aquelas pessoas especialistas no assunto que se debruçam sobre determinada temática e vão fazer as escolhas do livro.
E também, se eu não me engano, nessa aquisição do kit, você tem também acesso a formações. E eu acho que eles dão algum planejamento para trabalhar as leituras, é uma coisa bem legal. E eu sou fãzona da Denise Guilherme, eu sou apaixonada por ela. Inclusive, a partir do trabalho dela, foi que me inspirou a criar o meu projeto, que é a de Bubuia na Leitura. A terceira modalidade que a professora Baldi traz para a gente é a leitura individualizada. E isso no mundo perfeito, no mundo ideal, depois que vocês iniciarem as suas crianças nesse mundo literário, ou se já fizeram essa iniciação, também com uma seleção prévia, mensalmente ou bimestralmente, a criança vai levar um livro X para casa. Carlinhos, hoje você vai levar os pombos para a sua casa. Você vai fazer a leitura individual e também vai fazer a leitura com a família, porque aí também a gente envolve a família nesse processo de formação de leitura literária, tá certo? Leitura em casa pelos alunos individualmente de um texto literário que pode ser o mesmo para toda a turma ou não. Então, a professora Rose selecionou os pombos e os pombos vai circular com todos os alunos durante um mês. Cada dia, um vai levar o livro Pombos para casa. Só que, além dessa proposta da professora Elizabeth, eu ainda proponho para vocês, isso daí já é um acréscimo meu, que vocês criem um caderno especial para as crianças registrarem as impressões da leitura. Tá certo? Então, propõe-se o registro das impressões das leituras num caderno especial único para toda a turma. O caderno acompanha o livro escolhido com o aluno para casa. Na entrega, o aluno compartilha oralmente com a turma sua leitura, opiniões e reflexões sobre a obra. Então, é um trabalho que dá trabalho, mas que pode dar certo. Tá bom? Isso com dedicação, com planejamento, com leitura prévia. A quarta modalidade seria a unidade de leitura ou leitura mediada, que essa é mais longa e pode ser feita trimestralmente. Essa modalidade de leitura ela é mais longa porque ela vai envolver uma coisa bem maior, que é o seguinte: leitura na sala de aula de 1 ou 2 livros por semana. Lembrando, gente, que vocês não precisam fazer as 4 modalidades tudo ao mesmo tempo. Você vai optar por uma. Você pode optar por visitar o acervo da escola, a sala de leitura ou biblioteca, se tiver. Não precisa ser todos os dias, porque a gente sabe que esse mundo ideal de todos os dias não existe. Ou você pode optar pela leitura socializada, que eu acho que inicialmente é melhor, porque você vai estar conduzindo a leitura, você, enquanto educadora, vai estar se mostrando também leitora de literatura pelos alunos. E a gente sabe muito que o exemplo é o que fica para esses pequenos. Não adianta a gente pega menino Carlinhos, vai ler esse livro, e anota para mim no caderno e traz para mim. A gente sabe que assim não funciona. E a terceira modalidade é a leitura individualizada, e essa de agora que eu estava falando, que é mais demorada, que ela vai também selecionar a partir de determinado foco para o trimestre. O que a gente pode focar nesse tipo de modalidade? Esse trimestre, a gente vai trabalhar obras só do Léo Cunha. E aí podem fazer um projeto as professoras do 1º ao 5º ano. Meninas, esse trimestre nós vamos ler tal livro do Léo Cunha, que são esses que eu trouxe bem aqui. Só um minutinho. Aí, o que vai acontecer? É mais demorado, porque vocês vão dedicar mais tempo para os alunos conhecerem
mais obras e focando em um determinado autor. Mas, Rose, essa modalidade de leitura mediada, eu vou focar só num autor? Não. Você pode selecionar livros com uma única temática também de autores diferentes. No caso aqui, eu trouxe para exemplificar para vocês livros do autor Léo Cunha, que eu sou fãzona dele, e eu vou já dizer para vocês por quê. Quando eu estava lá no início da minha carreira na educação básica, quando eu saí do curso de letras, quando a gente sai professor formado, a gente sai com aquela coisa de eu vou mudar o mundo, né? Empolgada e tal, e queria trabalhar, e fui trabalhar com o ensino fundamental 1. Conhecia alguma coisa de literatura infantil naquele momento? Não conhecia. Porque na minha época, o curso de letras não tinha literatura infantil. E na minha infância eu também não tive acesso a livros de literatura infantil. O que eu lia? Eu gostava muito de ler, mas eu lia textos literários que vinham nos livros didáticos. E aí, para a escola que eu fui, eles tinham um acervo muito bom. E aí, uma vez, eu ganhei uma caixa de uma professora, que ela estava deixando a sala de aula, ela me deu. Aí eu vi esse livro aqui do Léo Cunha, O Macacão Espantado. Gente, eu li esse livro não sei quantas vezes para os meus alunos, desde lá do início dos anos 2000. Por isso que ele está meio calejadinho, está arriscado. E hoje, eu procurando para trazer para vocês, olha, o Léo Cunha estava bem novinho aqui. Hoje em dia ele já está mais maduro. Aí hoje eu estava procurando para trazer para vocês. Aí eu, cadê o Macacão Espantado? Eu pensei que eu tinha doado ou perdido. Aí chega, me deu um aperto no coração. Mas assim, olha, no caso, esse Macacão Espantado, vocês observam que o texto é mais o quê? Mais longo. Então, um livro com texto mais longo, a gente pode deixar para o 4º ano. Então, o 4º ano vai ler o Macacão Espantado. O 3º ano pode ler também? Pode. Mas agora nós vamos determinar que o livro do 4º ano vai ser o Macacão Espantado, do Léo Cunha. As crianças do 1º e 2º ano vão ler o Cantigamente, do Léo Cunha. Ele tem outros, tá? Mas eu trouxe só esses 4 por conta do peso, para exemplificar para vocês. Que é um livro de poemas. Então, aí, você já vai trabalhar outro gênero literário com as crianças de vocês. Então, no 1º ano e 2º vão ler o Cantigamente, do Léo Cunha. O 3º ano vai ler o Macacão Espantado, também do Léo Cunha. O 4º ano vai ler Cachinhos de Prata, que é lindo, gente. Esse livro já me fez chorar não sei quantas vezes. Eu amo esse livro. Ele fala sobre Alzheimer, sobre esquecimento na velhice. É muito lindo, lindo. E ele tem um intertexto com Cachinhos Dourados. Por isso que é Cachinhos de Prata. Aí você vê aqui a avó, né? É uma senhora. E aí você vê o vento levando as folhas do cabelo dela, né? E tem uma metáfora muito bonita, essas ilustrações, porque esses cabelos com essas folhas esvoaçantes indo embora, é como se fossem as memórias indo embora, os pensamentos dela, as lembranças. Esse livro é lindo demais, gente, muito lindo. Então, o 4º ano vai ler Cachinhos de Prata, do Léo Cunha. E o 5º ano vai ler um conto que tem aqui do Léo Cunha. São vários autores, mas o Léo Cunha tem um conto aqui. O conto é uma narrativa curta, né? Então, a gente vai supor aqui que os alunos do 5º ano já estão lendo coisas mais densas, né? É um texto mais denso, um texto mais longo. Então, você já tem aqui a seleção para trabalhar o autor Léo Cunha com as turmas de vocês.
Aí isso vai causar um burburinho entre os alunos. Por quê? Mas quem é esse Léo Cunha que todo mundo está lendo? Eles vão ficar curiosos para saber quem é o autor. E aí já vai envolver mais coisas. Vamos fazer um mural sobre o autor. E hoje em dia, como está bem acessível a questão da internet, da gente fazer chamadas de vídeo, né? Seria uma boa entrar em contato com o autor e fazer esse encontro virtual do autor com as crianças. Ficaria bem legal. Temos escritores também na cidade que podem fazer essa questão da visitação. Isso já é uma prática, né, de comportamento literário. Aqui em Santarém nós temos o professor Egon Pacheco, que é o Francisco Vera Paz, né, na sua literatura. Então, você levar o autor presencialmente ou tentar mediar esse encontro virtual seria uma boa também para um projeto de leitura mediada, né? Esse projeto mais longo, para você conhecer as obras de determinado autor. Ou então, se você preferir fazer sobre temática, eu digo, meninas, esse trimestre nós vamos trabalhar a questão da invisibilidade social, dos marginalizados, das pessoas que vivem à margem da sociedade, das pessoas sem teto, das pessoas pobres que vivem na miséria nas ruas. Se você escolher essa temática, aí vocês vão selecionar livros sobre isso. Sobre isso, eu tenho aqui o Aporofobia e os Pombos, que são dos mesmos autores. Vocês já ouviram falar sobre o termo aporofobia? Vamos descobrir o que é aporofobia. Esse aqui é um livro da coleção Canoa, que eu falei para vocês. Vamos relembrar o que é Canoa. É o formato do livro, esses livros que são de grampo. Não é essa palavra que eu quero usar. Essa forma mais simples. Ele não tem lombada, ele é grampeado, é formato Canoa. E essa aqui é a coleção da Companhia das Letras, que é um preço bem acessível, é R$10 esse livro no site. Então, vamos acompanhar aqui a aporofobia. Aporofobia. Você não conhece a palavra, mas conhece o sentimento. Aí, repete de novo. As primeiras palavras não tem texto escrito, são só as imagens que vocês observam aqui nessa página. 2 crianças e um adulto, né? Uma família, parece que estão com um semblante um pouco angustiado, né? Um pouco aflitos. Aí já mudou a paisagem. Eles estão onde agora? Estão debaixo do viaduto. O que tem debaixo desse viaduto? Tem bancos? São pedras, né? Por que serão essas pedras embaixo do viaduto? Mudou de novo a paisagem. Temos o que agora? Um prédio, uma casa, né, com as portas. Pode trabalhar com obras de um só autor ou de obras que envolvam a mesma temática, como essas duas. Os Pombos vai trabalhar também essa questão social. Sobre essa questão social, também nós vamos ter Os Invisíveis, do Tino Freitas, que eu também tenho, mas não trouxe por conta do peso. Tem Dona Ana e Titônio, da Ninfa Parreiras, que também trabalha essa questão social. É um casal que eles moram no lixão. O livro é a coisa mais linda, só que ele traz essa carga mesmo da realidade nua e crua, e assim, ele é feito de uma maneira tão bonita, tão leve, que assim, até falar e ler sobre a dor do outro torna-se bonito, mas são livros que fazem a gente pensar, que levantam questionamentos, tá certo?
Alguma dúvida até aqui, gente? Alguma colocação? Pode circular o aporofobia para vocês verem os detalhes aí. Deixa eu pegar aqui o lá. Ficou bem claro as 4 modalidades de leitura? Deu para entender? Já conseguem se imaginar aplicando uma delas em sala de aula? Sim? Acham que é uma maneira acessível de se levar a literatura para a sala? É trabalhoso, mas dá para funcionar. Isso. Sim. Ela não dá esse suporte desse tipo de literatura para nós. Então, para trabalhar assim em grupos, vai depender muito das colegas, né, abraçar a causa, né, para a gente fazer esses 4 tipos de leitura valer mesmo dentro da escola para fazer um projeto. Porque ele, além de ser trabalhoso, ele vai depender muito da força de vontade de cada professor. Né? Gera custos e abraça mesmo. Outra questão que eu esqueci de falar para vocês, nessa questão da leitura mediada, se você for optar por uma temática, eu quero deixar algo bem importante para vocês, é que não ficarem naquela coisa que já é bem comum, que está acho que desde o tempo que nós estávamos nas escolas, aí agora estão nossos filhos, aquela questão de trabalhar os temas só por conta de data comemorativa. E é tanta data comemorativa, você vai esperar para falar sobre levar um livro de literatura indígena só no mês de abril ou agosto? Não, você tem o ano todo para levar literatura indígena para a escola. Não só esperar o mês de abril, né, que é o mês dos povos indígenas, ou o mês de agosto, que trabalha também o Dia da Causa Indígena, né, se não me engano é dia 20 de agosto. Também não esperar o novembro para levar livros de autoria e temática negra para a escola. Temos todos os dias do ano para fazer isso, tá certo? Nós temos um aqui, falando na questão do Alzheimer, né, do esquecimento. Esse livro aqui, Cachinhos de Prata, e esse aqui, Mesma Nova História, que também trabalha a questão do Alzheimer, do esquecimento, eles vão trazer essas temáticas, mas não de uma maneira informativa, explicando cientificamente o que é o Alzheimer, não. Ele vai trazer essa temática de maneira poética. Que sentimento causa na família quando a nossa matriarca, o nosso patriarca foi acometido pela doença? O que acontece? Então, livros que trazem essas temáticas trabalhadas dessa forma, de maneira poética, de maneira que trabalham bem a linguagem, que nos levam a pensar, que causam mesmo um rebuliço interno na nossa mente, no nosso coração, são esses livros que vocês devem apostar para levar para a sala de aula. Também há o momento de levar livros informativos. Não vamos deixar os livros informativos de lado, mas, no aspecto literário, levar esses pontos que eu levantei com vocês até agora em consideração. Tá certo? Esse livro aqui é muito lindo, gente. Eu sou apaixonada também por livros que trazem personagens com avós. Esse aqui é de avó, tem até uma seleção lá na minha página, que depois eu vou dar um endereço para vocês, que é só livro com avô e com avó. Eu sou apaixonada. É porque eu sou apaixonada pelos meus na vida real, aí eu vejo histórias com avós, E assim, olha, esse livro ele é premiado, ele traz uma ilustração muito bonita, muito aconchegante, e traz essa coisa da criança com a avózinha que está esquecida. Aí vão acontecendo muitas coisas, e aí, todo dia, ela ficava sozinha, aí os adultos iam trabalhar, aí um netinho dela é designado a ficar cuidando dela. E todo dia essa avó conta a mesma história para ele.
Aí no começo ele fica irritado, né? Porque criança, às vezes, pode não ter muita paciência, né? Com o avô e com a avó, dependendo da relação. Mas aí acontece o seguinte, não vou dar muito spoiler para vocês. Acontece que o celular dele cai na privada. Aí ele passa a brincar com a avó e a ouvir as histórias dela. É lindo, gente. É muito bonito esse livro. Ele fala do Alzheimer, do esquecimento, mas de uma maneira muito poética, muito aconchegante. É da editora Peirópolis. Como eu estava falando para a colega, os livros dessa editora são bem salgadinhos. Mas a gente pode fazer uma... Depois, no final, eu faço uma proposta para vocês, para ver se vocês topam. Não, esses são do meu acervo pessoal, Deus o livre. Tá? Continuando. Alguma questão até aqui? Conseguem imaginar algum livro já funcionando em uma dessas modalidades? Poxa, tem um livro tal lá na minha caixinha de leitura, já dá para eu trabalhar. A Leila, que é cliente da Bubuia, já está imaginando lá os livros que ela comprou comigo. Vamos lá. Agora eu vou mostrar um ali que tem por etapas, para vocês terem essa ideia de um livro que você vai ler por partes, um pedacinho em cada dia, tá certo? Uma proposta de leitura socializada, que é aquela em que a professora lê o livro para os alunos em sala de aula. Bom, essa leitura socializada vai ser feita em 3 etapas. São 3 ou 4, deixa eu ver. São 3. A primeira etapa vai ser a motivação para a leitura. Para exemplificar mais detalhadamente, eu escolhi essa proposta aqui para 1º ano, mas também pode ser feita com 2º ano ou com 3º. São propostas adaptáveis, que você vai decidir conforme for ampliando o seu repertório de leitura. Nós temos esse livro aqui, O Carteiro Chegou, de Janet e Alan Alberg. Acho que eles são alemães. Então, conforme a proposta, nós vamos fazer agora o aquecimento do livro, que é você chamar a atenção. Do que vocês acham? Alguém conhece esse livro já? Já conhece, né? Alguém sabe aqui sobre o que esse livro vai falar para a gente? O Carteiro Chegou. Observando a capa? E a contracapa? O que vocês acham que essa história vai trazer para nós? Informações. Perceba que ele é um livro bonitão, capa dura. Percebam também, eu quero que fique claro, a professora Rose disse que só é livro bom se tiver capa dura. Não, não é isso. O que importa, além da forma, da estética, do projeto gráfico editorial, é o conteúdo e as ilustrações do livro. Vamos lá. Vamos ler só a primeira parte para essa turma de 1º ano, de alunas muito aplicadas. Então, hoje nós vamos começar a leitura desse livro, crianças. Nós vamos ler por partes. Então, hoje nós vamos começar o nosso projeto. Prestem atenção, vamos fazer os combinados durante a leitura. Se você quiser falar, você levanta a mão, que a tia Rose deixa você falar, tá certo? Vocês ainda usam a palavra tia na sala de aula? Professora, né? Olha, eu tô ultrapassada já. Na manhã ensolarada, pedalando pela estrada, alguém vem vindo do sul. É o carteiro da comarca em seu uniforme azul, trazendo uma carta para os 3 ursos. Senhor e senhora urso, sítio 3 ursos, mato dentro. Vamos ver a cartinha aqui para os 3 ursos. Percebam que é a mala do carteiro. Então, aqui já vai causar aquele frisson com os alunos. No mundo ideal, que vocês tenham esse livro, que todas vão ter. Em nome de Jesus. E aí a gente vai ler a carta para os 3 ursos. Alguém falou? Queridos senhor e senhora urso,
querido ursinho, sinto muito, mas muito mesmo, ter entrado na casa de vocês e ter comido o mingau do ursinho. Mamãe disse que o que eu fiz é muito feio. E ficou mais brava ainda, porque eu nunca como o mingau que ela faz. O papai disse que vai consertar a cadeirinha. Um beijo, Cachinhos Dourados. PS. Gostaria muito que o ursinho viesse à minha festa de aniversário. Vai ter 3 tipos de gelatina e um bolo com 8 velas. Aí guardamos aqui a cartinha no envelope. A família leu a carta, menos, é claro, o ursinho. Serviu um chá ao carteiro, que tomou o bule inteiro e seguiu o seu caminho. Aí essa foi a carta do primeiro dia. Então vocês percebam que, além da leitura ser uma leitura agradável, o livro traz um bônus, né? Que é ler as cartinhas para cada personagem. Então, a partir de cada carta que você vai abrindo, a carta é destinada a um personagem de um conto de fada. Então, a primeira carta foi a Cachinhos Dourado, que escreveu para o ursinho, para os 3 ursos. Empurrando a bicicleta, o carteiro a pé penetra no coração da floresta. De tão fechada que era, nem dava para ver o céu. E finalmente ele chega a uma casinha modesta, mas com carro na garagem e feita de pão de mel, trazendo uma carta para a bruxa malvada. Qual é a história? Qual é? João e Maria, né? Então lá vem a carta para a bruxa. Ao morador da casa de pão de mel, mato dentro. Abra já, não espere. Hoje pode ser o seu dia de sorte. Aí vai ter outra carta para a bruxa. Aí você já vai ler no segundo dia. Uma carta por dia. Por hoje chega, criança. Amanhã a gente vai abrir outra carta e eles vão ficar doidinhos, né? Se no mundo ideal todos tivessem esse livro. Então, aqui é um exemplo dessa leitura socializada por etapas. Uma leitura que você vai ler um pedacinho da história a cada dia. Pode ser uma leitura assim, né, que faz sentido você fazer essa quebra. Lembrando, se for um texto mais longo, né, no caso de 4º e 5º ano, você vai fazer a divisão por páginas antecipadamente. Caso você opte por um livro para o 5º ano, dependendo do seu 4º ano também, você pode pegar um clássico, nesse caso aqui o Pinóquio, que é dividido em capítulos, aí você vai ler um capítulo por dia. E sempre estabelecer um único horário para fazer essa tal atividade. Pode ser no início da aula, em que todos, teoricamente, estão mais calminhos, né, quietinhos. Pode ser depois do lanche, ou pode ser antes do término da aula, do horário para encerrar a aula, né? Você que vai definir qual é o melhor horário para fazer essa atividade com seus alunos. Como está aqui. Tá certo? No ponto 2. Esse livro aqui é o clássico, né, que todo mundo conhece a partir dos filmes da Disney. Mas, digo uma coisa para vocês. Tem muito mais coisa no livro original, no texto original. Outra opção de leitura para 4º e 5º ano, que também pode ser para qualquer uma série dos níveis, dependendo do nível de leitura dos seus alunos, são as histórias de cordel. Esse aqui é o Capitão Oxente, o herói da nossa gente. É todo rimado, todo ritmado em forma de literatura de cordel, que é um gênero que vem lá do Nordeste, né? Na verdade, nasceu em Portugal, mas é mais típico nas feiras do Nordeste, né? Acho que aqui em Mojuí dos Campos também tem escritores de cordel, porque são dessa colônia nordestina que temos aqui, né? Aí vai contar a história do Capitão Oxente. Esse aqui você também pode dividir por etapas. É todo versado, todo ritmado, muito legal. Esse aqui também para 4º e 5º anos, mas como eu disse, também pode ser mediado para qualquer nível, é o Pescadores de Sonhos. É da minha amiga lá do Amapá, Ângela de Carvalho.
desculpa. Ângela de Carvalho é um livro ambientado na Amazônia. São 2 meninos ribeirinhos que eles têm o sonho de ter uma biblioteca na sua comunidade. É muito fofinho esse livro. E aí é um diálogo com as histórias do Monteiro Lobato, que no caso é só o personagem aqui. Olha só essa imagem, né? Bem familiar para nós aqui do oeste do Pará. Né? A gente percebe que é uma casa meio que na várzea, né? Esse aqui, Pescadores de Sonhos. Esse aqui, tem lá no Lelite, esse aqui, se vocês quiserem emprestar para fazer a leitura. Olha aqui essa. Aí, ó, falando sobre aquela questão de formatos, olha, aí esse livro se abre ao meio como se fosse uma janela francesa, que a gente chama. Assim, ó. Aí fica grandão. Então, além de trabalhar a questão textual, né, trabalha a questão estética, né, da ilustração. Aí tinha uma ilustradora, acho que ela era russa, a Kiveta Pakovsta. Ela era bem velhinha, ela ainda estava na feira de Bolonha, uns 2 anos atrás. E ela afirmou uma vez, que essa frase é muito usada no meio da literatura infantil, que o livro de literatura infantil, ele vai ser a primeira galeria de arte da criança. Se você pega um livro bom, bonito, de qualidade, vai ser mesmo. Porque aqui a gente quase não tem essas vernissagens, né, para a gente ir visitar. Agora está tendo esse movimento, né, algumas exposições lá no Museu da Cidade. Mas é importante também esse contato da criança com diversas formas de arte. Também vou indicar um livro do outro amigo meu, que é de Macapá. Esse livro é tão bonito. Cada caixinha é uma flor de laranjeira. Com esse livro eu estreiei a questão das vendas, né, na de Boa na leitura, mas eu não tenho mais ele para venda. Fala da relação de amor de uma filha com o pai. E aí ele dança com a filha, ele dança balé com ela, e também é ambientado na Amazônia, porque o Ed, ele é aqui de Santarém, mas ele mora lá em Macapá, ele é professor da Unifap. E o Lalan ilustrou, muito fofo esse livro. E aí tem uma imagem aqui que tem o jambu, eu achei tão legal, o jambu que é tão particular nosso, né? Muito bonito esse livro. Alguma questão até aqui? Sobre aquela proposta de livros com temáticas, também vocês podem trabalhar livros de bruxa, livros que tenham lobo mau, porque existem várias versões, trazer versões diferentes da mesma história, que tragam o mesmo mote, né? É bem interessante, porque aí também os alunos vão percebendo as diferenças de criação, essa questão do diálogo entre as histórias, que a gente chama de intertextualidade, né? Eles vão criando essas conexões aí que formam bem bacana. Já falamos isso aqui. Essa questão também dos significados de palavras que porventura possam ser difíceis, né? Sempre esclarecendo para as crianças, ajudando com que eles deduzam o que aquela palavra significa naquele contexto, igual como a gente fez com a aporofobia. Ninguém sabia no começo o significado, mas já sabia o que significava, mas não como explicar em palavras, né? Como ocorre lá no texto. Aprofundamento da leitura. Não há tarefas ou trabalhos a partir dos textos lidos, mas sim conversas e debates aprofundados que também fazem parte desse processo de formação de leitores, né? O trabalho com a palavra oral também é muito forte e significativo nesse processo de leitura. Pensar em focos de discussão para serem levantados com os alunos, igual como nós fizemos aqui também. Aqui, para vocês aumentarem o repertório de vocês e também para buscarem, né, fontes de conhecimento na área de literatura infantil e juvenil, algumas sugestões
de páginas para vocês seguirem. Tem a de Bubuia na Leitura, que é de uma professora muito famosa, chamada Rosiane Serrão. Sigam lá no Instagram, tem muitos livros lá, muitas indicações, tem muito livro de avó, de avô. Já são 7 anos fazendo esses conteúdos para lá. Agora a gente está um pouco parado por conta dos estudos, mas está lá. A Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, que é a FENELIGE, que é a maior instituição de literatura infantil do Brasil. É de lá que sai o prêmio mais importante da literatura infantil nacional. É de lá também que sai uma lista que todos os estudiosos, todos os pesquisadores ficam doidos para saber qual vai ser a seleção anual. Primeiro, eles lançam a lista, costuma sair no mês de junho, todo ano, que também é uma forma, essas listas dessas instituições, é uma forma também de vocês formarem acervo, porque ali são especialistas na área que estão fazendo essas indicações de livros. Então, ali vocês podem mergulhar, digamos assim, com uma forma mais segura, né? Que são especialistas que estão indicando os livros, que estão premiando. Então, como eu estava falando, no mês de junho sai a premiação. Primeiro sai a lista dos altamente recomendáveis, que sai os 30 de cada categoria. Aí depois sai a lista definitiva com os livros que foram premiados. Então, ali você vai ter um recorte, porque não dá para analisar os livros de todo o Brasil, né? Tem um recorte do que é bom em literatura para crianças e jovens, tá certo? Também tem a Cátedra Unesco da PUC-Rio, que lá também tem um grupo de estudo muito forte nessa área de literatura infantil e juvenil. E dessa instituição sai o Prêmio Cátedra, que são os livros que ganham o selo Distinção, o selo Cátedra, e tem um outro selo que agora eu não estou lembrado. A Taba Leitura em Rede, que agora não é mais o clube de leitura para crianças, mas agora trabalha com formação de professores, é aquele que vai ter a semana pedagógica, que é gratuita, via internet. Eles fazem um trabalho muito legal, muito sólido. A professora Denise está há mais de 20 anos na área da educação. Tem muito... Desculpa, deixa eu beber água. Tem muita bagagem para falar de literatura, de leitura. Gosto muito do trabalho dela. Sigam lá. Aí tem também a Revista Emília, que é de São Paulo. Também faz esse mesmo processo de curadoria. Também tem muito material teórico no site deles. Artigos sobre leitura, sobre literatura. Aí tem a Casa Tombada, que é onde eu estudei. Tem muitos cursos online lá. São um pouco caros, mas é um investimento que vale a pena. Aí tem também a Associação de Escritores e Ilustradores de Literatura Infantil e Juvenil, que é a AELIS, que também o prêmio deles sai no dia do livro infantil, todo ano, dessa associação. E são essas, tem muito mais sites, páginas legais para vocês seguirem, mas das instituições que são mais reconhecidas, digamos assim, eu tive o cuidado de listar aqui para vocês beberem na fonte depois, tá? Aqui algumas das referências que eu usei para trazer essa fala para vocês, que eu já mostrei logo no começo dos livros. Aqui, meu agradecimento, o contato, caso vocês queiram que eu vá fazer alguma formação nas escolas de vocês, ou que você queira que eu faça alguma curadoria de livros, também posso fazer, tá certo? Meu contato aí do e-mail e do telefone. E aqui são os serviços que a de Bubuia na Leitura oferta, que além de eu falar de livros na internet, como está na minha página, também eu trabalho como livreira, que é a pessoa que vende livros infantis, né? A minha venda é só de livros para crianças.
Às vezes tem uma amiga que quer um livro de literatura adulta, eu faço sob encomenda, mas o foco mesmo da Bubuia é livro para criança, tá? Também trabalho com rodas de mediação, tanto para crianças quanto para adultos. Já fiz roda de leitura em chá de bebê, foi tão bonito. Já fiz... uma situação mais diferente foi essa que eu fiz. Foi de uma amiga, que eu levei um livro sobre maternidade e estava no mês das mães, foi muito bonito. Aí gerou lá um momento legal para as mulheres. As oficinas formativas, como essa, e a curadoria para a criação de acervo. Ah, Rosa, eu quero fazer um acervo para a minha escola, mas eu estou perdida, não sei que livro adquirir. A gente faz esse trabalho também, tá certo? E aí, estão os contatos, e fica aberto... A outra? Aí? Fica aberto agora para os questionamentos, para os comentários, alguma coisa que não tenha ficado clara.